verdade, a gestão e a organização é muito voltada e muito democrática e aberta ao cidadão. O cidadão precisa participar, entendeu? Às vezes ele nem sabe que ele pode participar. Claro, né? com certeza, exatamente. E é isso que você está trazendo para cá. Isso que é ele importante. pode participar. Pode participar e deve participar. Deve participar, porque isso é importante para ele poder ter isso. A gente entender também, a gente acaba ficando no gabinete, resolvendo uma coisa e outra, tentando apagar um incêndio aqui, um incêndio ali, vai visitar postos de saúde, conversa com os profissionais, conversa com os pacientes, mas, na verdade, o momento da gente discutir, pensar a saúde, quais vão ser as ações ou não, é no Conselho Municipal, que aí o cidadão realmente vai estar lá e tem voz, todo mundo pode ir, pode falar, pedir a palavra, falar, questionar. Eu sou conselheiro, eu não sou nem presidente da comissão, eu sou conselheiro, como alguns outros conselheiros. Então, na verdade, a gente está aberto e querendo incentivar que o cidadão, que é o nosso principal foco, participe e ajude nessa questão da gestão. E aí, muitas vezes, é quem está vivendo, né? Está lá, às vezes, na fila de uma urgência, às vezes está lá num posto de saúde, é quem realmente sabe, né, claro, do que está acontecendo na saúde. Aonde e o secretário, se ele não vier... Pois né? Com certeza. Eu ainda não consegui, né, em 3 meses, que a gente vai fazer ainda, 3 meses de governo, ainda não completamos, mas eu não consegui visitar todos os postos de saúde, todas as unidades de pronto atendimento, todos os hospitais, porque nesses 60 dias a gente está tentando organizar a casa, tentando tomar pé da situação, apagando alguns incêndios, tentando fazer um planejamento, né, de curto, médio e longo prazo, com ações que possam ser sustentáveis, que a gente crie agora e que isso permaneça e fique, não é, bem consolidado, mas a gente não teve tempo ainda de conseguir conversar e ver todo mundo. Então, no conselho, se as pessoas participarem, cada um vai saber onde o sapato está apertando o seu calo, né? E aí a gente tem essa resposta. Ele tem uma sede, um local onde ele funciona? Tem, o conselho ele funciona, as reuniões de conselho são ali no Centro de Saúde, né? Tem uma reunião uma vez por mês, então isso é divulgado e é aberto realmente a todo mundo, geralmente às 7 horas da noite. Eu não estou assim recordando, eu acho que é a terceira, eu não estou para dar, é a terceira, terça-feira do mês, né? Então todo mês tem. Então, mas isso é divulgado, isso é importante que a gente passe realmente para as pessoas. Tem uma sede, um local onde ele funciona? Tem a Casa dos Conselhos, né? A Casa dos Conselhos hoje está tentando agrupar todos esses conselhos, que além do Conselho Municipal de Saúde, a gente tem uma enormidade de conselhos, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Mulher, então tem vários conselhos, mas que na verdade o conselho que trata dessa questão realmente do posto de saúde da família, da emergência, da urgência, de exames, de hospitais, é o Conselho Municipal de Saúde. E aí precisa ele é o ser controlador do SUS, né? É o controlador do SUS. Ele é o controlador da gestão, né? Da gestão, exatamente. Então, na verdade, o Conselho Municipal, ele está, não é, numa linha hierárquica como o controlador realmente do governo em relação às ações na saúde. Né? Ou seja, o cidadão ele é corresponsável. Né? Corresponsável, exatamente. Não adianta, às vezes, a gente chegar e somente fazer críticas. Se nós temos um fórum como cidadão, não adianta nós criticarmos, sejam críticas positivas ou negativas, se nós temos o fórum para ser ouvido. Exatamente. Né? E eu não posso, né, às vezes eu quero, quero ter uma medida, mas que o Conselho não aprova, então vai ficar não aprovado. Na verdade, não vai avançar. Eu não vou conseguir avançar em determinadas ações. Então, se eu for cobrado por alguma ação em que o Conselho ou aprovou ou desaprovou, na verdade, o Conselho também é corresponsável ou tem essa participação. Pelas ações de saúde que são implementadas na Exatamente. gestão. Então, isso é importante que o cidadão saiba, porque senão fica aquele, por que não fez isso, não fez aquilo? Na verdade, o fórum do Conselho, que são os representantes do cidadão e da sociedade civil, às vezes acharam que aquela política não era uma política boa para ser implementada. E acabou não sendo implementado, e quem não participou do conselho, ou quem não tem essa possibilidade de ter essa informação, acaba não sabendo não é atribuindo exclusivamente ao secretário ou ao governo aquela determinada ação. É como na política, você elege um político, né? Então você votou no político e depois você vai acompanhar aquele político, vai avaliar se ele, né, se
o mandato dele foi positivo ou não. O cidadão na saúde ele tem a mesma coisa, né? Ele tem o fórum de discussão, ele tem o fórum para levar a demanda dele, mas que muita gente desconhece. Não, com certeza. E por isso que é importante seu programa, né? Para a gente poder, esse seu programa e todos os outros, a gente falar sobre isso para mostrar realmente a importância da participação popular. Então, isso é claro que a gente tem que também ter noção de que a gente não pode atender a todas as solicitações individuais, porque cada um ou cada comunidade gostaria que tivesse um posto de saúde da família em frente da sua casa, não é? Só que isso é inviável, e lá que a gente vai poder explicar o porquê que pode, o porquê que não pode, o porquê que tem condição ou não de fazer. Ouvindo a solicitação, né? Porque pode ter uma prioridade para uma comunidade que as outras podem achar que não são, que aquela prioridade não é boa. Entendi. Então, a gente, estudando, fazendo esse debate entre as comunidades, entre a população, a gente acaba definindo que política melhor deve ser feita. E não só ações de atenção básica, mas de alta complexidade também. De alta complexidade aplicar também. Recursos em convênios com hospitais. Com certeza. Com cirurgias. Claro, né? Isso é importante para a gente saber realmente aonde aplicar o dinheiro, de que maneira, tendo como informação básica quem está necessitando daquele atendimento. Então, isso é importantíssimo. Né? Vamos então agora passar para um terceiro, já estamos nos aproximando do final do programa. Falamos da atenção básica, do conselho, do SUS, e vamos falar também sobre o que sempre fala, né, a questão do hospital, Cid Carneiro. A gente hoje não focou muito porque a gente queria trazer coisas que normalmente não se fala, mas vamos falar também como é que estão as questões da atenção mais complexa do sistema, né? O Hospital Cid Carneiro e outras unidades que são conveniadas com o município. Como é que anda essa... Isso foi uma coisa importante que a gente acaba falando muito, porque realmente é a questão emergencial, né? O paciente que está com uma ferida por diabetes, um problema vascular, um problema cirúrgico, uma crise de hipertensão, precisa ser atendido emergencialmente. Então, a gente não pode nunca esquecer, na verdade, a gente acaba movendo muita atenção para isso, porque se nada for feito, ou se a gente não atuar nessa parte, acaba tendo consequências maiores, risco de vida maior para os pacientes. Então, a gente acaba tendo que focar muito nisso. E, na verdade, a gente está conseguindo dar uma atenção a essa parte. A gente sempre gosta de frisar que quando a gente assumiu o governo, a Casa da Providência tinha fechado as portas, então fechou dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, quando a gente assumiu, já não havia um serviço. Muitos leitos, né? Muitos leitos e várias especialidades. Às vezes, muitas pessoas acham que a Providência fechou para o SUS. Na verdade, a Providência não fechou para o SUS, fechou completamente, não atende mais nada, particular, convênio, SUS, mais nada. Fechou por determinação da própria instituição. Da própria independentemente de qualquer outra... Ela queria, né? Foi questão financeira, em tudo que a gente estava falando do subfinanciamento, de tabelas do SUS, então fechou por conta financeira, mas fechou, e aí a gente tem que lidar com essa realidade. Lá a gente tinha atendimento de cirurgia vascular, de urologia, de neurocirurgia, leitos de UTI, a maternidade de baixo risco do 1º distrito era feita lá. Então, a gente acabou tendo que tomar medidas emergenciais para absorver esses pacientes que não foram atendidos, ou que deixaram de ser atendidos na Casa da Providência. E nós, felizmente, conseguimos. Ainda não está da maneira que a gente gostaria, né? Tem 60, 70 dias que a gente está atuando. Nesse meio tempo teve o carnaval, que dificulta.